Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras de todo o Brasil, faltam poucas horas para nós exercermos a democracia no Brasil. Nós temos dois candidatos a presidente da República, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Nós sabemos que logo mais teremos um compromisso muito sério, que é definir o futuro do nosso país. Eu gostaria que antes de votar, você pesquisasse e visse em quem você vai votar, se vale a pena votar em candidato X ou candidato Y. Mas eu tenho uma experiência para contar para vocês. Nos anos de 2000, 2001, 2002, consequentemente até hoje, eu tive fazendo um trabalho na zona rural, no interior de alguma cidade. E nesse dia, o médico atendeu em uma fazenda, até embaixo de uma árvore. E tinha uma paciente que falou que estava com dor nas costas. E, consequentemente, o médico achou que deveria fazer uma visita domiciliar a essa senhora. E a gente foi. E quando chegou na casa dela, não tinha... Era aquela casa de piso de barro irregular. Não tinha um tamborete para se sentar, para dizer, senta aqui, doutor. Não tinha. Ele perguntou, onde a senhora dorme? Ela mostrou o quarto dela e era pasmem, 2 cavaletes e 2 tábuas. Esses cavaletes suportavam 2 tábuas e a gente observou, visualizou um lençol velho remendado. Ela levou o médico até na cozinha e lá a gente observou aquele fogão de barro, aparentemente feito à mão. Obviamente as panelas emborcadas, aquelas paredes pretas da fumaça e o fogo estava apagado. Isso já era umas 2 horas da tarde. Aí ela disse, doutor, hoje eu não tenho um caroço de feijão para cozinhar para os meus filhos. Só se eu fizer sopa de pedra. Isso doeu no coração da gente. Aí ele perguntou, e o que é que vocês comem no dia a dia? Ela disse, quando tem, a gente come mortandela e sardinha. Umas sardinhas salgadas, parecendo bacalhau, sabe? Os nordestinos sabem exatamente o que eu estou falando. E ela disse mais, vai fazer 2 anos, doutor. 2 anos que eu não como um pedaço de carne, nem eu e nem meus filhos. Ele perguntou por quê. Ela disse, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Me desculpe, eu me emociono até hoje porque essas cenas nunca saem da minha cabeça. A gente sabe que a dificuldade naquele tempo era muito grande. Para vocês que não sabem e que não andavam na zona rural, nessas cidades por aí, as pessoas comiam palma igual animal. As pessoas comiam calango porque não tinham o que comer. Era essa realidade que eu vi, eu presenciei. E o nordestino sabe, as pessoas sabem a dificuldade que era naquele tempo, na época da FHC. Foram momentos muito difíceis que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Aí eu saí daquela casa ali, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso país? Tanta gente passando fome. Eram notícias nos rádios, nos jornais, na televisão. E aquilo ali me emocionava e me magoava demais, porque a gente não tinha muito o que fazer. Quantas vezes a gente não andava com feijão, arroz no carro, porque numa necessidade dessas a gente
Escondidinho a gente ajudava. Eu disse, meu Deus, quando isso vai mudar? Quando isso vai mudar? Aí veio Lula, se candidatou e, graças a Deus, com a inteligência que ele tem, com a experiência que ele tem com a pobreza, que o Lula já comeu farinha com água, ele sabe o que é fome, ele sabe exatamente, ele sente na pele o que é o pobre que passa fome. Implantou programas sociais, como Bolsa Família, né? E graças a Deus, esses projetos sociais foram dando certo. E as pessoas hoje têm dignidade. As pessoas hoje têm feijão para colocar na mesa. Tem feijão, tem arroz e tem um pedaço de carne para colocar para o seu filho. Que antigamente não tinha. A diferença é essa. Hoje o pobre come. Hoje o pobre tem comida na mesa. Diferentemente daquele tempo de FHC que passavam fome. No último dia 10 do 10, eu tive a maior felicidade do mundo. Foi o dia do meu aniversário. Foi o melhor presente que eu ganhei da minha vida. O Brasil tirou 22 milhões de pessoas da miséria. O Brasil tirou 22 milhões de pessoas da fome. O Brasil, pela primeira vez em 500 anos, saiu do mapa da fome no mundo. E isso, minha gente, é para aplaudir. É para aplaudir o Lula, é para aplaudir a Dilma e dizer muito obrigada. Muito obrigado a vocês dois por ter tanta competência em administrar o nosso país. Muito obrigado. A gente fica muito feliz em ver que não tem pessoas, 22 milhões de pessoas hoje não passam mais fome. Isso graças aos programas sociais, Bolsa Família, que muita gente ainda reclama do Bolsa Família. Você tem que agradecer, não é por você. Você tem que agradecer pelo pobre. Se você nunca passou fome, tem muitas pessoas que passaram fome. Você tem que usar o seu coração e a razão e olhar e dizer, eu nunca passei fome, mas 22 milhões de pessoas deixaram de passar fome. O Brasil saiu do mapa da pobreza no mundo. Isso é para aplaudir. Isso a gente tem que agradecer. Hoje a gente chega nos povoados, aqueles povoados, aquela casa que eu fui visitar, aquelas casas que a gente visitava no tempo do FHC, que não tinha nem um tamborete para sentar. Hoje, depois do governo Lula e Dilma, a gente vê pobre com geladeira, com fogão, com micro-ondas. A gente vê o pobre com sofá em casa. A gente vê o pobre com televisão de plasma, a mesma televisão que eu tenho, que você tem, o pobre hoje tem condições de comprar. Isso graças ao governo de Lula e de Dilma, que deu dignidade às pessoas, deu autonomia para as pessoas. Hoje as pessoas podem ser elas mesmas. Hoje o seu João é seu João e Dona Maria é Dona Maria. Eles hoje podem ter autonomia e comprar o que eles quiserem. Hoje o pobre é gente. É essa a proposta do Lula e da Dilma. Trata o pobre como gente. É essa a diferença. Outra coisa, outro projeto que me deixa muito feliz é o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje o pobre tem dignidade. Hoje o pobre tem uma casa para morar. Já pensou? Você tem uma chave de uma casa na mão para dizer essa casa é minha. Eu moro aqui para colocar os meus filhos, para colocar minha família. Isso significa dignidade. Isso significa dar dignidade às pessoas. A gente já viu muito por aí casa de taipa. Aí chegou o Lula na época e a Dilma também disse: eu não quero uma casa de taipa mais no Brasil. E onde tinha casa de taipa,
Os prefeitos podiam mandar projeto e viam dinheiro para construir a casa de alvenaria no lugar da casa de taipa. Isso é dignidade humana. E o Brasil inteiro sabe disso. A doença de Chagas diminuiu consideravelmente. E para quem não lembra do programa Luz para Todos, naquele tempo, minha gente, o pessoal que morava nos povoados, nas cidades por aí, usava era candinheiro. Eu estava cansada de ver, a gente saía à noite dos lugares e as pessoas tinham candinheiro, porque não tinha energia elétrica em casa. Aí chegou o papai Lula, a mamãe Dilma, e colocou luz para todos na casa de todo mundo. E o pequeno, médio agricultor nunca teve tanto apoio como teve no governo de Lula e Dilma. Nunca tiveram tanto apoio. Eles têm hoje, a gente passa hoje nos povoados. Ontem eu passei por um povoado, estavam as pessoas trabalhando com máquina, arando as suas terras. Depois do governo Lula e Dilma, as pessoas usam máquina para arar as terras. Ninguém está morrendo mais no cabo da enxada, não. No sol quente, não. As pessoas aram as terras com máquina. Porque no governo Lula e Dilma deram possibilidade de comprar máquinas para trabalhar na sua terra. A gente passou ontem, estavam uns 5 homens trabalhando com a máquina, com sacos e sacos de milho, e a máquina debulhando assim, com uma rapidez impressionante. Isso graças ao governo Lula e Dilma. No tempo do FHC, o investimento na agricultura, sabe quanto era? 20 bilhões. Sabe quanto é agora no governo Lula e Dilma? No governo da Dilma, 156 bilhões. No tempo da FHC, eram produzidos 97 toneladas. Sabe quantas toneladas é produzida agora no governo Lula e Dilma? No governo da Dilma? 196 milhões. Nunca um governo investiu no pequeno e médio produtor rural. Nunca. No governo Lula e Dilma, as pessoas têm autonomia para trabalhar. Hoje ninguém morre mais no cabo da enxada, no meio do sol quente, não. Hoje, filho do pobre está na universidade. Hoje a coisa mais fácil do mundo é você ver um pobre na universidade. Com todo respeito, antigamente só ia para a faculdade quem era rico. Só ia para a universidade quem era rico. O filho do pedreiro, o filho da empregada doméstica, o morador de rua. Qualquer pessoa hoje pode estudar. Antigamente não. Sabe por quê? Porque antigamente a gente era governado pela elite. Fernando Henrique, professor, todo culto, e nunca investiu na educação. E por que ele não investiu na educação? Nunca quis saber, não. Aí chega o Lula, um nordestino, caba da peste, e diz: vou resolver esse negócio. E resolveu. Tá aí a educação no Brasil se destacando. Nós temos o Pronatec em 8 anos. O PSDB só construiu 11 escolas técnicas em 8 anos. Em quase 100 anos, eu anotei aqui, ó, em quase 100 anos, de 1909 para cá, foram construídos no Brasil 140 escolas técnicas e 11 delas foi o PSDB que construiu. Você sabe em 12 anos quantas escolas técnicas Lula e Dilma construíram? Você não vai acreditar, construíram 422 escolas técnicas. Crescimento de 1.600%. Hoje nós temos 562 escolas técnicas, são 864 tipos de curso, 220 cursos técnicos e 644 de formação inicial continuada. Esse é o Pronatec, esse é o Brasil que está crescendo. Lula e Dilma construíram 16 universidades federais com mais de 300 extensões em todo o Brasil. Aqui em Sergipe,
Quem mora em Lagarto não precisa sair da cidade de Lagarto para a capital para estudar para ser doutor, não. Quem quer ser médico, estuda lá na Universidade Federal. Como é que eu posso chegar e dizer que não vou dar meu voto para Lula e para Dilma dessa vez? Lula e Dilma trabalharam na educação como nunca foi feito nesses últimos 100 anos. É para aplaudir. Ainda dizem que Lula e Dilma não trabalham para a educação. O pobre hoje está em ascensão social. A diferença de Dilma para o outro candidato é que, para o outro candidato, para Aécio, o pobre é estatística social. E para Dilma, pobre é gente. Pobre é humano. Pobre é tratado com dignidade. É essa a diferença. Antigamente você viajava de avião, você não via pobre no aeroporto, não. Hoje você vai andar de avião, você vê aquele senhorzinho de chapeuzinho, aquela pessoa que antes não podia pagar uma passagem de avião. Aquela pessoa que passava 3, 4 dias viajando num ônibus. Hoje passam 2, 3 horas viajando de avião. Hoje pobre viaja de avião. Hoje o pobre pode comprar sua moto, pode comprar seu carro. Lá nos povoados, as pessoas não andam de animal mais não. Não andam mais a cavalo, não andam mais em cima de boi ou de carro de boi. Elas andam de moto ou de carro. Sabe por quê? Porque o governo Lula e Dilma deu condição da pessoa, do pobre, ter suas coisas. Mas para Lula e Dilma, o pobre é ser humano, é tratado como gente, é tratado como pessoa que vale, pessoa que precisa e merece estar na faculdade, pessoa que merece ter seu carro, sua moto. O Brasil mudou para melhor. A gente tem que votar em Dilma para ter certeza que o país é de todos, porque ela e Lula governam com o país para todos. Não importa, ao contrário de certas pessoas que governam para rico. Eles governam para os pobres. Antes, o Brasil, quando Lula pegou o Brasil para governar, o Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI. Qualquer coisa que fosse construir, tinha que estar pedindo permissão. Mas o Lula não deixou, não. Ele pagou essa dívida externa miserável, que era um calo na vida do brasileiro. Hoje, nós temos reserva de bilhões de reais. A criação do Banco de Desenvolvimento tem 50 bilhões de caixa de fundo e de reserva tem 100 bilhões. O Brasil mudou. Você tem que ver que o Brasil mudou. Lula e Dilma merecem nosso respeito, merecem nosso voto, merecem nossa dignidade. Na minha faculdade, eu estou conversando com as pessoas. Essa aqui é a minha bornal, a minha mochila que eu levo para a faculdade todos os dias. E eu faço propaganda da Dilma mesmo. Na minha faculdade eu estudo pelo FIES. Quem paga a minha faculdade é o governo Lula e Dilma. Governo Dilma é que paga a minha faculdade. Eu estudo psicologia. E o meu filho estuda jornalismo. E quem paga, eu estou estudando porque o FIES está pagando. Por isso que nós dois podemos estudar. E muitas pessoas que necessitam, pobres, que não podiam ir para a faculdade, hoje estão tendo acesso. Tem um monte de pessoas lá na minha sala que tem bolsa do ProUni. Isso eu tenho que aplaudir. Parabéns, Lula, parabéns, Dilma, por valorizar as pessoas, por querer, por proporcionar o crescimento do país. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço, o meu grande apreço, o meu agradecimento ao Lula e à Dilma por fazer o meu país melhor, por fazer o meu país crescer, por tirar 22 milhões de pessoas da miséria. A Dilma esteve aqui no dia 9 de outubro, no dia seguinte era o meu aniversário, eu até levei um cartaz lá para que eu pudesse tirar uma foto com ela, mas infelizmente não deu. Eu tenho um sonho a realizar. Eu adoraria conhecer a Dilma pessoalmente. A Dilma esteve aqui em Aracaju, Sergipe, no dia 9 de dezembro, no dia seguinte era o meu aniversário. E eu fiz até um cartazinho para tirar foto com ela, que inclusive quando o Lula era presidente, eu dei uma camisa do meu time do ASA para ele.
Ele foi uma pessoa muito gentil, me recebeu muito bem e eu adoraria, Dilma, te dar um abraço, um beijo, te desejo boa sorte e eu adoraria ver sua posse, ver você tomando posse em Brasília. Eu quero te aplaudir, te aplaudir. Convida algumas mulheres do Brasil para ir para tua posse. Convida. Porque a gente merece ver você. Eu voto em você porque você é mulher. Eu voto em você porque você e o Lula me representam. Vocês fazem um Brasil melhor. Muito obrigado, Lula. Muito obrigado, Dilma. Boa sorte, minha querida. Eu te amo. Adoro você, adoro o Lula. Tô torcendo demais por você. E rumo à vitória, se Deus quiser, domingo eu quero aqui, ó, gravar outro vídeo, feliz da vida com a sua vitória. Um beijo enorme e boa sorte, que você vai ganhar a presidência da República e vai continuar com a gente e vai continuar ajudando os pobres de todo o Brasil. E você que está indeciso, por favor, decidam logo que vale a pena os projetos de Lula e Dilma. Inclusive a Casa da Mulher dando emprego aos psicólogos vai ser uma maravilha. Beijo, Dilma, te amo.